Capítulo 12. Eu estava sentada na ponta da minha cadeira e observava a senhora Nutley bebericar seu chá. Ela parecia mais calma agora que tínhamos nos acomodado na confortável sala de estar de Edenbroke. Mas eu lamentava que ela tivesse passado tanto tempo preocupada com James e me perguntava também se ela era culpada por ele ter desaparecido. Lady Caroline se juntou a nós na sala de estar e fazia perguntas gentis para a senhora Nutley. Ele estava recuperando a saúde? Sim, eu estava cuidando primorosamente dele. Na verdade, o médico o tinha visitado ontem cedo e dito que James parecia curado o suficiente para voltar para casa nos próximos dias. Algo estranho aconteceu que possa explicar seu desaparecimento? Lady Caroline perguntou. Não, hoje não. Ela pousou a xícara de chá. Mas agora que penso a respeito, algo incomum aconteceu ontem. Desci as escadas enquanto James estava descansando e vi um cavalheiro falando com o estalajadeiro. O cavalheiro perguntou se uma jovem tinha passado a noite ali recentemente. O estalajadeiro disse-lhe que ela havia se hospedado. Então o cavalheiro perguntou se ela estava acompanhada. O estalajadeiro disse que sim, pela criada. Pensei, claro, em você, senhorita Daventry. Como era este cavalheiro? Perguntei. Bem galante, na minha opinião. Notei que ele carregava uma bengala. A senhora Nutley poderia estar descrevendo qualquer jovem cavalheiro da região. E bengalas certamente não eram um acessório incomum. O que mais disse o estalajadeiro? Lady Caroline perguntou. Ora, ele disse que a moça tinha deixado a estalagem e estava a caminho de Edenbroke. Ela virou olhos castanhos preocupados para mim. Mordi o lábio ao me perguntar quem poderia estar procurando por mim e por quê. Um ladrão vulgar não iria à procura de sua última vítima. Mas quem mais poderia imaginar que eu tinha ficado naquela estalagem? E quem se importaria? Naquela tarde encontrei Philip na biblioteca com o intuito de finalmente jogar aquele jogo de xadrez. Só que estava fazendo um dia bonito e quando ele sugeriu uma excursão em vez disso, não pude resistir à tentação. Ele selou os cavalos enquanto eu pegava meu caderno de rascunhos. Depois fomos para o topo da colina. Era o mesmo lugar aonde ele tinha me levado na primeira manhã, em que cavalgamos juntos. O mesmo cavalariço nos acompanhava e quando chegamos ao topo da colina, ele levou os cavalos para pastar nas proximidades, enquanto Philip e eu escolhíamos um ponto sombreado, debaixo de uma árvore grande. De onde eu estava sentada, consegui olhar ao redor e ver quase todo o território de Edenbroke abaixo de mim. Conversamos enquanto eu esboçava e, às vezes, Philip só me observava em silêncio. Foram momentos juntos confortáveis. Tínhamos ficado em silêncio por algum tempo quando Philip de repente perguntou: Onde está seu pai? Em um vilarejo na França. Senti tristeza falando aquelas palavras. Tem alguma ideia se ele vem para casa em breve? Estudei-o antes de responder, surpresa pela pergunta. Mas ele nem olhou para mim e eu não podia ler nada do seu perfil. Não faço ideia de quais são os planos dele. Então, Philip enfim me olhou, a tempo de ver a explosão de tristeza que eu sentia, com o pensamento da ausência do meu pai. Suas sobrancelhas se contraíram em uma expressão preocupada. Você quer que ele venha para casa? Suspirei e arranquei uma folha de grama. Claro que sim. Eu tinha esperanças de que ele fosse interromper sua linha de interrogatório, mas Philip disse: Será que ele sabe como você se sente? Dei de ombros. Eu nunca disse a ele com todas as letras, não quis.
Se ele está mais feliz lá, então é onde deveria estar. Você passa tempo demais pensando sobre os sentimentos dos outros, ele disse em tom baixo. Eu gostaria de saber quanto tempo passa pensando nos seus. Seu pai é mais merecedor de felicidade do que você? Respirei fundo, lutando para ajustar minhas emoções de volta para o nível normal. Philip, de alguma forma, nas horas que passei com ele, tinha desenvolvido uma capacidade especial de desvendar minhas defesas e acessar segredos que eu não partilhava com ninguém. Naquele dia, suas palavras removeram as partes doloridas do meu coração e arrancaram pedaços de pura tristeza. Philip estava esperando uma resposta. Seus olhos azuis sérios estavam focados em mim. Talvez, eu disse, esforçando-me para manter a voz leve, quando por dentro eu chorava. Ele sacudiu a cabeça. Eu discordo. Eu não queria discutir aquilo com ninguém. Não vamos falar sobre isso. Não quando o dia está tão agradável. Forcei um sorriso e acenei a folha de grama diante de nós. Olhe para toda essa beleza ao redor de você. Não seria melhor apenas desfrutar de tudo isso? Eu estou olhando para ela, Philip disse sem nunca tirar os olhos de mim. E estou gostando. Ele acrescentou com um sorriso e uma piscadela. Meu rosto ficou quente à medida que seu sorriso se alargava. Ele só tinha falado aquilo da minha suposta beleza para me fazer corar. E eu odiava que ele pudesse me afetar, com apenas um olhar ou algumas palavras bonitas. E odiava que ele quisesse me afetar como se eu fosse um brinquedo para ele. Franzi a testa e joguei a folha de grama nele. Você nunca consegue ficar sério por mais de 2 minutos? O que faz você pensar que eu não estou falando sério? Ele perguntou, olhando para mim por entre os cílios. Balancei a cabeça completamente exasperada. Eu tinha feito tudo ao meu alcance para desencorajar Philip de flertar comigo, de carranquear a ignorá-lo e a reaprendê-lo. Mas nada funcionava. Ele ainda insistia em tentar flertar comigo toda vez que estávamos juntos. Será que não sabia que se eu alguma vez tentasse flertar com ele, isso mudaria tudo? Arruinaria tudo? Por que então não seríamos simplesmente amigos? Seríamos amigos que flertavam e eu seria um fracasso lastimável nisso. Eu sentia que ele não deveria tratar nossa amizade com tão pouco cuidado. Mas talvez não significasse para ele o que significava para mim. Talvez pudesse se dar ao luxo de me perder como amiga. Eu me levantei, de repente muito chateada, e dei um passo para longe dele. Philip agarrou a bainha do meu vestido. Espere, disse rindo. Baixei os olhos para ele, minhas mãos cerradas em punhos. Por favor, não vá, disse ele com um sorriso encorajador, curvando seus lábios para cima charmosamente. Não farei isso novamente. Bem, pelo menos ele sabia porque eu estava chateada. Mas a ideia de ele não fazer isso de novo... Levantei uma sobrancelha em profundo ceticismo. Nos próximos 5 minutos, ele acrescentou com uma risada. Tentei ficar zangada com ele, mas Philip era tão cativante sorrindo para mim, segurando a bainha do meu vestido como uma criança que se agarrava à mãe. Bem, naquele momento eu podia imaginá-lo como um garotinho com seus profundos olhos azuis e cachos castanhos. Ele devia ser adorável. Meu coração se derreteu. Teria que ser feito de pedra para não fazê-lo. Senti um sorriso repuxar meus lábios e, naquele instante, soube que Philip sempre seria capaz de me encantar e me tirar de um mau humor.
Sentei-me novamente e olhei a vista lutando contra um sorriso. Por fim, eu disse, você é muito bom nisso, sabe? Em quê? Ele perguntou. Eu podia ouvir o sorriso em sua voz. Em devolver meu bom humor com um encanto. Assim como você é boa em me fazer rir. Sou? Eu me virei para ele sentindo uma curiosidade real. Não percebi que havia me sentado mais perto dele do que já tinha sentado antes, então, quando me virei para ele, de repente, pendendo em sua direção em meio à minha curiosidade, descobri que Philip estava a meros centímetros do meu rosto. Ele ficou absolutamente imóvel. Eu podia jurar que ele estava aprendendo a respiração e me lembrei daquele dia na biblioteca. Como ele também tinha ficado imóvel, como se esperasse que eu descobrisse algo dentro dele. Philip inspirou, como se fosse dizer algo, porém ele parou e pela primeira vez, desde que eu o tinha conhecido, vi incerteza em sua expressão, como água sobre uma pintura, encobrindo seu olhar límpido e confiante. Aquilo me surpreendeu. Achei que Felipe fosse a confiança a toda prova. Ele desviou o olhar e disse baixinho, sim, você é. Sentei-me um pouco mais para trás, sentindo algo novo e um intenso zumbido dentro de mim. Eu não tinha nome para dar aquela sensação, apenas sabia que era inquietante. O silêncio entre nós se estendeu mais e mais, até que perdeu a atenção e se tornou uma parte do cenário, de que estávamos desfrutando na companhia um do outro. Não senti nenhum desejo de quebrá-lo. Coloquei meu caderno de lado e me inclinei de novo sobre as mãos. O calor da tarde recaía sobre mim como um cobertor, e me senti sonolenta e contente sentada à sombra da árvore. Philip se estendeu no chão, um braço dobrado sob a cabeça. Senti inveja. Queria não ser uma dama de vestido para poder ter feito o mesmo. Em vez disso, eu tinha que ficar sentada em meu pudor, tentando garantir que meus tornozelos permanecessem cobertos. O calor estava me deixando mais sonolenta do que eu percebia, e minhas pálpebras começaram a ficar pesadas. Philip olhou para mim. Parece que você está prestes a pegar no sono. Estou mesmo, bocejei. Ele se levantou e tirou o casaco com um movimento de ombros. Depois o dobrou num quadrado e o colocou sobre a grama. Se é para tirar uma soneca ao ar livre, que tal aproveitá-la? Eu não deveria, disse eu, olhando para o travesseiro tentador que ele tinha feito de seu casaco. Tenho certeza de que estou quebrando uma das regras de como ser uma dama. Não vou contar a ninguém, ele disse com um sorriso perfeitamente educado, não provocador e não travesso. Olhei por cima do ombro. O cavalariço estava descansando na sombra de outra árvore, do outro lado da colina, de costas para nós. Era tentador demais para resistir. Consegui manter minha saia arrumada com decoro no lugar enquanto me deitava. A jaqueta de Philip cheirava a floresta num dia de verão, misturado com outro perfume agradável masculino, e fazia às vezes de um travesseiro muito bom. Eu me curvei de lado, e Philip se esticou perto de mim, no que achei que fosse uma distância apropriada, com o braço embaixo da cabeça de frente para a vista. O silêncio cálido se assentou em mim, acalmando-me até os ossos. Acho que eu estava sorrindo quando adormeci. Não dormi muito tempo. Acordei com uma brisa suave percorrendo toda a minha pele e com a grama fazendo cócegas ao longo do meu braço. Abri os olhos e olhei bem dentro dos de Philip. Ele estava de frente para mim, reclinado em seu cotovelo e me olhando com uma expressão pensativa. Quanto
tempo será que fazia que ele estava ali? Um pensamento sonolento se infiltrou pela minha mente, afirmando que eu gostava de vê-lo de camisa e colete. Ele parecia mais casual, mais familiar, mais da forma como eu pensava nele, confortável. Como foi seu cochilo? Ele perguntou. Muito bom, obrigada. Abri um sorriso satisfeito. Uma brisa soprou debaixo da árvore. Com ela, uma mecha do meu cabelo se soltou do penteado e voou no meu rosto. Antes que eu pudesse me mover, Felipe a pegou e a colocou atrás da minha orelha. Seus dedos roçaram meu rosto e o pescoço em um gesto surpreendentemente íntimo. Meu coração acelerou ao seu toque e um rubor subiu pelas minhas bochechas. Seu olhar se transformou em algo que eu nunca tinha visto. Mais do que cálido, diferente de sério, era íntimo, gentil e significativo. Ninguém jamais olhou para mim daquele jeito antes. Eu me sentia completamente enervada e profundamente confusa, tanto pelas reações de Philip quanto por minha reação a ele. Eu tinha uma consciência muito acentuada da posição inapropriada em que me encontrava, deitada a menos de um braço de distância de um homem. O que parecia inofensivo e inocente um instante atrás, agora me parecia quase escandaloso. Sentei-me e franzi a testa olhando para a grama, sentindo-me cada vez mais constrangida a cada segundo. Eu podia sentir o olhar de Philip no meu rosto quando ele se sentou ao meu lado e corei mais e mais com a estranheza do momento. Eu não sabia o que dizer ou fazer. Dizer que eu era inepta era pouco, isso era insuportável. De repente, Philip falou em um tom leve: Você ronca, sabia? Disparei um olhar afiado para cima e meu queixo caiu. Não ronco, ronca sim. Ele tinha aquele brilho provocador e familiar em seus olhos. Nunca me disseram que eu ronco. Tenho certeza de que você está errado. Ele sorriu. Você ronca como um homem grande e gordo. Uma gargalhada irrompeu de mim. Eu tinha certeza de que ele estava mentindo. Pare com isso. Eu disse com um tapinha em seu ombro. Você é indecente. Que cavalheiro diz a uma dama que ela ronca? Que dama adormece na presença de um cavaleiro? Ele levantou uma sobrancelha e olhou para mim, como se eu tivesse feito algo escandaloso. Senti meu rubor se incendiar novamente. Você disse que não havia problema, respondi em minha defesa. Ele riu. Não, eu não disse. Eu disse que não contaria a ninguém. Pressionei os lábios para me impedir de sorrir e disparei um olhar sombrio. Seu sorriso foi perverso. Para meu espanto, tive de repente o mais forte desejo de beijar aqueles lábios sorridentes, perversos ou não. Olhei para baixo, perturbada, e muito surpresa comigo mesma por não conseguir recuperar minha compostura. Nunca quis beijar um homem antes, pelo menos não algum em específico. Peguei o casaco de Philip, me levantei e me pus a tirar as folhas de grama que haviam grudado nele. Obrigada pelo travesseiro, eu disse educadamente, entregando-o a ele, diante do fitar de seus olhos. Fique à vontade para pegar meu travesseiro emprestado sempre que quiser. Disse ele com um brilho tão despreocupado nos olhos que achei que ele merecia um tapa. Em vez disso, olhei para ele com as mãos nos quadris. Philip Windham, essa é a coisa mais indecente que já ouvi. E se sua mãe estivesse aqui, ela lhe daria a maior bronca da vida. Na verdade, minha vontade era contar para ela que provocador atroz,
incorrigível e escandaloso ela criou. Ele não parecia nada envergonhado, apenas sorriu e disse: se minha mãe estivesse aqui, eu não teria dito isso. Foi apenas para os seus ouvidos, então ele piscou. Eu o encarei com descrença, não havia como pará-lo. Seus flertes ultrajantes não conheciam limites. Cerrei os punhos e bati o pé, em meio à minha frustração. Ele inclinou a cabeça de lado, seus lábios tremiam. Você acabou de bater o pé? Pressionei os lábios firmemente, mas o ar de divertimento nos olhos de Philip era demais. Uma pequena risada escapou de mim. Logo ele estava tremendo os ombros e de repente nós dois estávamos rindo. Como naquela primeira noite na pousada, eu ri até minha garganta doer. Bem, é um prazer ver que você seguiu meu conselho sobre bater o pé. Ele riu. Embora não tenha ajudado muito. Você é o homem mais irritante que já conheci, acusei-o, e estava falando sério. Mas ele sorriu, claro. Nada o atingia quando ele estava naquele humor. Você fica tão encantadora quando me insulta, disse ele. Virei abruptamente e caminhei até os cavalos. Que galanteador escandaloso, indecente e detestável. Ele nunca me deixaria em paz. Nunca seria apenas meu amigo. Sempre tinha que me fazer sentir infantil e esquisita com seus flertes ultrajantes. Eu estava agitada e envergonhada por um monte de razões. E a menor delas não era o fato de que eu tinha pensado em beijar aquele galanteador escandaloso, indecente e detestável. Bem, eu simplesmente sairia cavalgando, para mostrar a ele como me saía bem a cavalo. E não precisava da sua companhia e muito menos de seus flertes, ou de suas provocações horrendas. Dispensei o cavalariço com um aceno, quando ele veio correndo em minha direção. Eu não precisava da ajuda de homem nenhum. Desamarrei Meg e depois olhei para os estribos. Eu nunca a tinha montado sem a ajuda de um bloco. E percebi imediatamente porque eu não conseguiria. O estribo mais baixo ficava na altura dos meus ombros. Ouvi Philip se aproximar e virei para ele com relutância, embora não tivesse olhado para seu rosto. A gravata estava mais próxima da linha dos meus olhos e era um bom substituto quando eu não queria fazer contato visual. Parece que vou precisar de um apoio de pé para subir, murmurei, zangada que não pudesse sair cavalgando sozinha de forma dramática, como tinha planejado. Ele parou bem ao meu lado, mas em vez de unir as mãos para eu apoiar o pé nelas e subir, ele envolveu as mãos na minha cintura. Prendi a respiração e olhei para ele, surpresa pela forma como meu coração palpitava no peito e como minha pele formigava sob suas mãos fortes. Seus olhos tinham um tom muito profundo de azul, quase marinho. Seu olhar em mim era suave como uma carícia. Eu ajudo se me perdoar pelas provocações horrendas. Ele falou isso em uma voz suave, com um toque de arrependimento no sorriso. Não é desculpa, mas sempre achei extremamente difícil me comportar como deveria quando estou com você, Mariane. Senti uma estranha falta de ar e de repente toda a minha irritação se esvaiu de mim e me deixou zonza. Está dizendo que faço aflorar o pior em você? Perguntei, sorrindo pronta para seu charme. Ele inspirou fundo e prendeu a respiração. Quase pude ver as palavras penduradas na beirada de seus lábios. Mas então, pela segunda vez naquele dia, vi um lampejo de incerteza em seus olhos. Quando soltou a respiração, o som foi de um suspiro. Algo assim, ele murmurou. Eu me perguntei o que ele realmente queria dizer. Então, ele me levantou facilmente, como se fosse uma criança pequena,
e me colocou com cuidado sobre minha cela. Eu estava tão enervada pela interação que me sentei em meio a um torpor por 1 minuto, antes de perceber que ele tinha montado no próprio cavalo e estava esperando por mim. Quando o alcancei, ele disse: "Não se preocupe, não vou contar a ninguém que você ronca." Então ele sorriu para mim e eu não pude me conter. Eu ri. Sabia que não deveria. Sabia que só o encorajaria a se comportar igual no futuro, de sua maneira atroz. Mas o riso borbulhou de mim antes que eu pudesse me conter. Ele parecia muito satisfeito e me desafiou para uma corrida. Ele venceu, claro. Ele sempre vencia.